Rafael, bom dia a todos. Eu gostaria então de começar a minha apresentação através da exposição dos slides. Eu acredito que a partir de agora se consiga. Bom, a minha ideia, o meu propósito é tratar nesse momento com vocês de um tema específico de recuperação de empresas. O que é a recuperação de empresas? A recuperação de empresas é um procedimento disciplinado em lei, é a lei que trata da recuperação judicial e das falências, que visa superar a situação de crise econômico-financeira da empresa para que ela se reestabeleça e tenha condições de continuidade. Quem é que pode promover um pedido de recuperação? Quem pode é a sociedade empresária que exerça a sua atividade há no mínimo 2 anos e atenda a outros requisitos específicos da lei, que são requisitos que basicamente são genéricos, mas o principal deles é esse: estar exercendo uma atividade empresária há 2 anos. Quais são os meios de promoção de uma recuperação? A lei ela trata genericamente também de hipóteses de cabimento e de implementação dessa recuperação. Não são modalidades fechadas, são modalidades abertas, portanto, pode se adequar à realidade da empresa, o que for mais necessário. Mas, na prática, o principal meio é relacionado a condições de pagamento, condições de prazo ou abatimento de valores. Além disso, a gente tem ainda a possibilidade de promoção de venda de filiais ou até de unidade produtiva isolada, que pode ser realizada em leilão, em que o adquirente ele acaba obtendo a aquisição sem o risco de uma sucessão, portanto, sem ônus e sem qualquer empecilho. Dentre as possibilidades de recuperação, nós temos basicamente 2, e são essas que eu gostaria de tratar aqui neste momento. São 2 modalidades, portanto. Uma é a mais conhecida delas, que é a chamada recuperação judicial. E a outra é a modalidade de recuperação extrajudicial. Especificamente em relação à recuperação judicial, quais são as particularidades dessa modalidade? Essa modalidade, que deve representar mais de 90% das recuperações que existem, ela é uma modalidade que visa atender uma empresa que está em dificuldade com diversos credores. E, portanto, é difícil a ela chegar numa composição que viabilize um acordo coletivo. Então, se tem dívidas aqui com trabalhadores, bancos, fornecedores, e há uma dificuldade de implementação de uma composição. Ela precisa de uma medida de mais urgência. Então, nesse caso, a recuperação judicial é a medida mais adequada. Como é que se dá o seu processamento? O processamento, basicamente, é um processamento judicial, ou seja, é decorrente de uma ação que é apresentada em juízo e tem toda a sua tramitação perante o Poder Judiciário. Quais são os créditos que estão sujeitos a essa recuperação judicial? Basicamente, todos os créditos vencidos e vincendos da empresa, com exceção de alguns específicos. Os principais deles, os créditos fiscais e alguns créditos, por exemplo, decorrentes de operações de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio, ou ainda alguma operação de adiantamento de câmbio que a empresa tenha feito. Mas, de resto, todos os demais, inclusive os trabalhistas, estão sujeitos à recuperação judicial. Quais são as vantagens que essa modalidade apresenta? A primeira vantagem é a suspensão das ações, o chamado stay period, que é um benefício legal previsto, que é uma suspensão pelo prazo de 180 dias a partir do deferimento do processamento dessa recuperação. Isso é relevante para a empresa que está enfrentando uma dificuldade, está sofrendo cobranças, execuções e precisa ter um período de reorganização.
Então, essa recuperação judicial oferece essa possibilidade, uma possibilidade de uma blindagem, digamos assim, da empresa até que ela se reorganize. A vantagem seguinte que eu diria é, como se trata de um procedimento judicializado, ela basicamente oferece uma maior garantia quanto a um risco de questionamento dos credores quanto ao que for definido e estabelecido nessa recuperação. Por outro lado, há algumas desvantagens desse procedimento. Quais são as desvantagens? A primeira delas é a questão da morosidade e onerosidade da recuperação judicial. Por quê? Porque há um processo judicial e, portanto, todo o processo tem a sua tramitação com as suas etapas. Há necessidade de nomeação de um administrador judicial que tem um direito a uma remuneração que pode chegar até 5% do valor da totalidade dos créditos. E isso é bastante relevante no âmbito de uma recuperação e de uma empresa que está em dificuldade econômica. E há também a participação do Ministério Público. Isso tudo tem um impacto quanto à celeridade do procedimento. Uma outra desvantagem que se tem é em relação à necessidade de uma maior transparência com fiscalização judicial. Ou seja, a partir de uma recuperação, a empresa é obrigada a fornecer relatórios mensais das suas atividades, estar sujeita a uma fiscalização por parte do administrador que foi nomeado, ela está impedida de vender ativos, ou seja, a sua gerência, a sua autonomia em relação à sociedade, em relação à empresa, é diminuta nessa circunstância. E há ainda uma outra desvantagem, que é o risco de convolução e falência. O que é isso? É a consequência de, caso não tenha sido cumprida alguma obrigação definida em lei ou ainda não tenha sido aprovado o plano de recuperação por parte dos credores, a consequência legal é a determinação da falência da empresa. Então, é uma outra desvantagem que se observa. Já a recuperação extrajudicial, que é essa segunda modalidade de recuperação, ela tem a sua particularidade por ser um procedimento basicamente realizado fora do âmbito do judiciário. É um procedimento em que a empresa devedora consegue, junto aos seus credores, alguma classe específica ou mais de uma classe específica, alcançar um acordo coletivo que tenha a abrangência de estabelecer essas condições de pagamento e permitir aí uma forma diferente e específica, atendendo à sua necessidade. Quais são os créditos que estão sujeitos a essa recuperação extrajudicial? São os mesmos créditos da recuperação judicial, com exceção dos créditos trabalhistas, que não estão sujeitos a essa modalidade de recuperação. Aqui, portanto, eu não posso incluir créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidentes de trabalho. Quais são as vantagens desse procedimento extrajudicial? A primeira vantagem é a celeridade e um menor custo, considerando que não há intervenção do Ministério Público e também não há, principalmente, a nomeação de um administrador judicial. Eu tampouco tenho a ingerência externa. O que é isso? A ingerência externa é essa fiscalização que exerce o juiz e também o administrador. Como eu consigo fazer, basicamente, o procedimento, todo ele, de uma forma extrajudicial, com a negociação junto aos credores, eu não passo a ter essa influência externa junto à minha empresa. E tampouco há uma exposição maior da empresa junto ao mercado, por exemplo. Não há distribuição de uma ação, em regra, e não há também a alteração do seu registro societário, em que aparece junto à denominação da empresa, uma empresa em recuperação judicial, como ocorre na primeira modalidade. Aqui não há essa possibilidade.
Como vantagem ainda, eu tenho a inexistência do risco de convolução e falência, ou seja, aqui eu não tenho a possibilidade, nenhuma consequência legal de resultar em uma falência. Se não for cumprida, se não for alcançada a composição, a negociação com uma classe de credor, eu simplesmente posso desistir e não implementar essa recuperação. E, portanto, não estou sujeito a uma decisão que venha decretar a falência da empresa. Por outro lado, eu tenho algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? A primeira delas, eu não tenho a possibilidade de suspender as ações. Eu não tenho aquele benefício legal que eu mencionei anteriormente, que é o chamado stay period, que é o período de blindagem. As execuções elas terão um prosseguimento até que eu consiga promover o acordo ou venha posteriormente obter uma homologação judicial desse acordo para estender os efeitos dessa recuperação à totalidade de créditos que estejam sujeitos a ela, caso eu tenha conseguido em uma determinada classe específica ao menos 3/5 de aceitação e de aderência ao plano de recuperação. A segunda desvantagem é a maior dependência do interesse dos credores. Por quê? Porque se eu dependo de uma composição, eu não vou conseguir implementar a recuperação extrajudicial se eu não tiver uma possibilidade de ter um interesse desses credores, eles estarem dispostos a renegociarem os seus créditos junto à empresa devedora. Então, é realmente fundamental, eu diria, que se tenha essa disposição. Caso contrário, ela vai restar inviabilizada. Por fim, uma última desvantagem é a questão do maior risco de reclamações em juízo. Seguindo a mesma lógica, como não é um procedimento judicializado, em princípio, eu tenho a possibilidade de ter um maior questionamento frente aos credores de algumas das questões que venham a ser definidas no plano ou no acordo que será objeto de uma recuperação extrajudicial. Então, basicamente, o que se tem é isso em relação às recuperações de empresas, com seus aspectos, tanto uma quanto outra, e com as suas particularidades. E caberá à empresa, diante desse momento de dificuldade, verificar o que é mais apropriado, se é uma realidade com um problema mais generalizado frente a diversos credores, com uma dificuldade de composição, e aí nesse caso seria mais adequado uma recuperação judicial, ou eu tenho condições de centrar essa negociação em uma classe específica, ou até em mais de uma classe, e com isso chegar a uma composição e resolver o problema imediato que a empresa tenha, ou em um determinado momento, para que ela consiga superar e viabilizar a sua continuidade. Então, são essas as considerações, Rafael, que eu gostaria de trazer, e passo a ti a palavra, agradecendo mais uma vez. Obrigado.